Sobre os modelos de extração de informação, vamos discutir 4 deles: o baseado em regras, os modelos supervisionados, os modelos semi-supervisionados e os modelos não supervisionados de extração de informação. Bom, baseado em regras, ele pode ser feito através de expressões regulares em textos que nós sabemos os padrões. Então, por exemplo, vamos ver um texto no Wikipedia. Aqui nós temos o texto sobre a Elza Soares. E aí vocês podem ver que quase todos os textos do Wikipedia sobre pessoas, eles seguem mais ou menos o mesmo padrão. Eles dão o nome da entidade pessoa, daí entre parênteses eles dão o local de nascimento, separado por vírgula, e dão a data de nascimento. Quando a pessoa já é falecida, também tem um traço aqui, ele dá o local da morte e a data da morte. Daí é seguido por é uma, ou foi um, ou é um, seguido pela profissão da pessoa. E ainda podemos ver outros exemplos. Por exemplo, se nós viermos na página da Marisa Monte, vocês vão ver que seguem mais ou menos o mesmo padrão. Nós temos o nome dela, Marisa Monte, daí entre parênteses tem o local de nascimento, a data de nascimento separada por vírgula, e depois de uma nós temos a profissão dela. Então ela é uma cantora, compositora, multi-instrumentista e produtora musical. Então, com essas informações, a gente pode definir sempre uma expressão regular, por exemplo, para na primeira sentença de páginas do Wikipedia extrair o nome das entidades, a data de nascimento e o local de nascimento. Então, aqui, se nós vemos no Space, eu já tenho um exemplo de expressão regular que foi definida. Pois vocês podem estudar, contrastar com uma das nossas primeiras aulas, onde nós vimos sobre expressões regulares. E aqui eu tenho o texto sobre Elza Soares, que é a primeira sentença da página dela da Wikipedia. Então, Elza Gomes da Conceição, Rio de Janeiro, 23 de junho de 1930, é uma cantora e compositora brasileira. Então, se nós rodarmos essa expressão regular aqui no texto, ele vai achar essas informações aqui: nome, local de nascimento, dia de nascimento, mês de nascimento e ano de nascimento. Daí nós podemos imprimir essa informação em 3 relações diferentes para Elza Soares, que é birthplace, que é o local de nascimento, birth date, que é a data de nascimento, e occupation, que é a sua profissão. Então vamos ver. Então está aqui, ele extraiu do texto, e printou as relações. Então é assim que nós podemos definir regras para extrair essas relações de textos que nós mais ou menos sabemos o padrão. Só que qual que é o problema dessa abordagem? É muito difícil de manter. Imagina vocês terem que criar uma regra para cada relação que vocês querem extrair, ou muitas das vezes para diferentes padrões de texto vocês têm que criar regras diferentes para extrair o mesmo tipo de relação. É muito custoso manualmente. Uma forma de resolver esse problema são os modelos supervisionados, e eles são muito semelhantes ao que nós vimos até agora sobre classificação. Então o que a gente faz? A gente considera um corpus onde tem as entidades nomeadas e as suas relações anotadas. Então, a partir desse corpus, classificadores eles podem ser treinados para definir as relações entre 2 entidades num texto. E como é que funciona a metodologia para se treinar um classificador supervisionado? Primeira parte, dado um texto de entrada, é executar a tarefa de reconhecimento de entidades nomeadas. Então, a gente primeiro precisa achar as entidades no texto. Uma vez que as entidades foram encontradas, a gente pode partir para um segundo passo. Ou seja, a gente vai considerar a combinação de 2 em 2 entidades encontradas. E para cada um desses pares, nós vamos utilizar um primeiro classificador, que ele é treinado para prever se existe ou não relação entre o par. Se ele previu que existe relação, a gente utiliza um segundo classificador, que ele é treinado para identificar o tipo de relação. Então, a gente vai ter no nosso corpus os tipos de relação entre 2 entidades e a gente vai treinar esse classificador para isso. E como é que esses classificadores eles podem ser treinados? Tanto o primeiro, que só prevê se existe ou não relação entre o par, e o segundo, que prevê o tipo da relação. Bom, aqui eu vou dar alguns exemplos de features que nós podemos utilizar, certo? Então, basicamente, como entrada, esse classificador ele vai ter que receber características, features, das 2 entidades que nós estamos levando em consideração. E como saída no primeiro classificador é um problema binário, ele vai classificar sim ou não, ou seja, existe ou não existe relação. E o segundo classificador, recebendo as mesmas features, ele vai classificar o tipo de relação. E quais features nós podemos utilizar?
Bom, a primeira delas, para dar como entrada para os classificadores, é o núcleo das entidades e sua concatenação. Então, se a gente pegar esse exemplo aqui, o escritor nasceu no Rio de Janeiro. A gente pode usar o núcleo das duas entidades nomeadas aqui. No caso, escritor, o núcleo é escritor, e do segundo Rio de Janeiro, o núcleo é Rio. E também a concatenação delas, Rio e escritor. Nós também podemos utilizar palavras e bigramas dessas entidades nomeadas. Então, escritor, Rio de Janeiro, Rio de e de Janeiro. Então, aqui a gente considera tanto os tokens quanto os bigramas. Também podemos considerar as primeiras palavras antecessoras e sucessoras a cada entidade nomeada. Então, de escritor, a gente pode considerar o nasceu, e do Rio de Janeiro nós podemos considerar o no, ou se no caso nós separarmos as contrações, seria o, né? Porque o no seria separado em e o. Além disso, nós podemos levar em conta também as palavras entre as entidades. Então, a gente poderia considerar aqui como entrada para o nosso classificador esses dois tokens, nasceu, no. Além disso, tem outras features que elas são mais complexas e elas são muito interessantes porque elas levam em conta a estrutura sintática do texto que é encontrada a partir dos parsers que nós vimos na aula passada. Então, a partir das informações sintáticas, é possível que a gente calcule a distância entre as entidades. A primeira não leva a informação sintática em conta, que é mensurar a distância entre as entidades em termos de tokens, né? Então, se a gente pegar o escritor nasceu no Rio de Janeiro, no caso, a gente teria uma distância de 2, né? Eu tenho 2 tokens para chegar de escritor ao Rio de Janeiro. Ou se, no caso, eu levasse as contrações em conta, seriam 3, né? Nasceu em e o. Mas aí, então, nós também podemos definir a distância com base na estrutura sintática. Por exemplo, primeiro na árvore de constituência, para eu calcular a distância de chegar de escritor até o Rio de Janeiro, eu teria que fazer as seguintes operações. Eu teria que subir um andar, certo? Porque escritor está dentro de um sintagma nominal, então eu subo para o sintagma nominal. Daí eu teria que descer um andar para o sintagma verbal, teria que descer mais um andar para o sintagma preposicional e, por fim, eu chegaria no sintagma nominal, onde tem a segunda entidade nomeada, que é Rio de Janeiro. Então, aqui, em termos da estrutura sintática de constituência, a distância entre escritor e Rio de Janeiro é 4. Tá? E na árvore de dependência, a distância seria 2, porque escritor é o sujeito da frase, que tem uma dependência com nasceu, que também tem uma dependência com o núcleo da entidade Rio de Janeiro, que é Rio. Inclusive, nós podemos ver isso no site Explosion, printando a árvore de dependência. Vamos lá. Então, aqui, por exemplo, vocês podem ver a distância de dependência entre escritor e Rio de Janeiro. Então, no caso, escritor é o sujeito de nasceu, e nasceu está conectado com o que ele marca aqui como objeto direto, Rio de Janeiro. Então, a distância é de 1 e 2. Né? Então, aqui vocês podem ver a distância entre as entidades na árvore de dependência. E todas essas features elas podem ser dadas como entrada para um classificador que vai ser treinado a prever se existe uma relação ou não entre duas entidades nomeadas e, posteriormente, um segundo classificador que também recebe as mesmas features para as duas entidades nomeadas e classifica o tipo de relação. Aqui ainda tem um modelo supervisionado mais avançado que é baseado nas redes neurais. Como é que ele funciona? Dado um par de entidades nomeadas novamente, o que nós fazemos é, no texto, substituir essas entidades nomeadas por suas classes. Tá? Aqui eu tenho um exemplo. Vamos supor que aqui eu tenho uma frase, né? James was born in Detroit, Michigan. Né? Então, James é nascido em Detroit, Michigan. Então, vamos supor que foi reconhecida duas entidades nomeadas, James e Detroit, e nós queremos saber a relação entre elas. O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir no texto as referências às entidades nomeadas por suas classes. Então, aqui James é substituído por essa tag e Detroit é substituído por essa tag. Daí o que se faz é utilizar o BERT ou BERT-IMBAL para o português, como nós vimos nas aulas passadas sobre representações vetoriais, e nós achamos os vetores para cada um dos tokens da sentença. Daí nós levamos em conta o vetor achado para a tag person, certo? Que está substituindo James, e também levamos em conta o vetor para a tag lock, que está levando em conta Detroit.
esses dois vetores eles podem ser concatenados e eles podem ser dados de entrada para um classificador que ele vai prever se existe relação ou não entre as duas entidades, ou nesse caso nem precisa de dois classificadores. Nós podemos dar esses dois vetores concatenados como entrada para um classificador que diretamente ele vai prever qual é o tipo de relação que existe entre as duas entidades ou se não existe relação, ok? Então essa é uma outra maneira, na verdade a maneira mais avançada que tem de se treinar um modelo do reconhecimento de relações entre pares de entidades nomeadas. Aqui só para dar alguns exemplos dos corpora que existem de relações. Então existe esse que é chamado TACRED. Ele contém 106 mil relações anotadas entre entidades de 42 tipos diferentes, tá? É um corpus em inglês. Existe esse corpus que foi proposto para uma tarefa, para uma competição chamada Semeval 2010, foi a task de número 8, e para isso eles propuseram um corpus de 10.717 relações anotadas entre entidades de 9 tipos diferentes. Tá? E existe também o SemClean-BR. Esse, na verdade, é um corpus para o português brasileiro, ele foi compilado pela PUC do Paraná. Ele contém 65.117 entidades marcadas em textos clínicos, 11.263 relações anotadas. No caso, eles fizeram todas essas anotações em 1.000 textos clínicos em português. Vocês podem depois ler sobre o trabalho nesse PDF que contém o estudo que descreve o corpus, ok? Só que qual que é o problema de modelos supervisionados? Eles exigem muitos dados rotulados que nem sempre estão disponíveis para a tarefa que nós queremos achar uma representação estruturada a partir do texto. Por isso existem os modelos semi-supervisionados que eles resolvem esse problema, rotulando mais dados automaticamente. E como é que ele funciona, a metodologia? Bom, primeiro, define-se um conjunto pequeno de pares de entidade que tenham uma relação R. Vamos supor que eu procurei 100 entidades na Wikipedia e a relação delas com o local de nascimento, ok? Então, nós temos aí pares de entidades entre pessoa e localização que tem uma relação de local de nascimento. Daí, para cada uma dessas tuplas, ou seja, do local de nascimento e duas entidades, procura-se numa grande base de dados sentenças que contenham ambas entidades, certo? Roda-se um algoritmo de reconhecimento de entidades nomeadas e se analisa se ele possui as duas entidades que nós estamos levando em conta. Se ele tiver as duas entidades, se extraem templates com as palavras entre as entidades. Então, vamos supor que eu achei lá, Elza Soares nasceu no Rio de Janeiro. Aí o que se faz? Se substitui as entidades nomeadas por tags gerais, assim como foi feito no modelo neural, e considera-se isso como um template. Então, person nasceu em location. Daí, com esses templates definidos, se extraem mais tuplas com a mesma relação com diferentes entidades na base de dados de textos. Então, aí, por exemplo, se eu tivesse na minha base só Elza Soares nasceu em Rio de Janeiro, vamos supor que também com esse template, ele achou na base de dados Carlos Drummond de Andrade nasceu em Minas Gerais. Então, aí nós também poderíamos criar a tupla Carlos Drummond de Andrade, nascimento, né, local de nascimento, Minas Gerais. E aí, na nossa base de dados rotuladas que nós estamos mantendo, nós inserimos as tuplas que foram achadas a partir dos templates que possuem um nível alto de confiança. E como é que se define a confiança? Bom, existe essa métrica aqui. Então, essa métrica, basicamente, ela mensura o número de hits dividido pelo número de finds vezes o logaritmo do número de finds. Tá? E o que são os finds e os hits? Bom, primeiro T é o conjunto de tuplas inicialmente definido. Então, vamos supor aquele conjunto inicial que nós temos, que nós achamos no Wikipedia. P é o template que foi extraído. Então, vamos supor que a gente tem aquele template que foi extraído. Person nasceu em location. D é a nossa base de dados de textos. Daí, a partir dessas três variáveis, se computam o número de hits e o número de finds. O que são os hits? Os hits são os conjuntos de tuplas inicialmente definidos que foram achados na base de dados a partir do template definido. E o finds é o número total de tuplas achadas pelo template definido em D. A partir disso, a gente consegue mensurar
a métrica de confiança daquele template e se a gente deve ou não incluir as tuplas achadas por ele na nossa base de dados rotulada. Então, todas aquelas tuplas que foram achadas de alta confiança, a gente pode passar a inserir na nossa base de dados rotulada para posteriormente treinar os classificadores. Uma outra forma de se enriquecer uma base de dados entre entidades nomeadas e suas relações para treinar classificadores é a partir de algumas bases de dados estruturadas, como a Web Semântica, certo? Nós podemos consultar a DBpedia para enriquecer nossa base de dados rotulados, ou a partir dos famosos infoboxes da Wikipedia, certo? Cada página da Wikipedia, eles geralmente contém essas informações estruturadas sobre a entidade. Então, aqui a gente pode extrair tuplas, né, entre duas entidades e a relação e aumentar a nossa base de dados. Aqui nós saberíamos, por exemplo, que o nome completo de Elza Soares é Elza Gomes Soares da Conceição. Uma outra tupla que seria extraída é Elza Soares, pseudônimo Elzinha, nascimento, né? Elza Soares, nascimento, 23 de junho de 1930. Todas essas tuplas, né, essa combinação entre duas entidades e uma relação, elas podem ser inseridas na nossa base de dados rotulada para posteriormente treinar o classificador com mais dados. E ainda existe um quarto tipo de modelo, que são os modelos não supervisionados. Esses eles são utilizados para a extração de relações entre entidades quando realmente não há dados rotulados disponíveis para se treinar um classificador, seja para o reconhecimento de entidades nomeadas, seja para a extração de relações. E como eles não precisam de dados rotulados, esse vai ser o modelo que nós vamos dar como exemplo na nossa demonstração. Então vamos lá no Colab. Aqui no Colab o que a gente vai fazer é baixar um Stanza. Uma vez baixado o Stanza, nós vamos inicializar um modelo anterior ao Stanza feito por Stanford para processamento de língua natural, que é o Core NLP. Ele possui um modelo não supervisionado para extração de informação, que também é conhecido por Open Information Extraction. Então vamos inicializá-lo. Bom, tá aí, então o modelo foi inicializado. Lembrando que ele só funciona para o inglês, infelizmente. Então aqui nós temos um texto, né? Albert Einstein was a German-born theoretical physicist. He developed the theory of relativity. Então Albert Einstein, né, foi um físico nascido na Alemanha e ele desenvolveu a teoria da relatividade. Então a gente pode aqui chamar o método que nós inicializamos nessa variável client e chamar o método annotate. A gente vai pedir para anotar esse texto e daí esse texto a gente vai iterar sobre as sentenças que ele fez o parser e aí para cada sentença a gente vai achar as triplas que ele achou, que vai estar dentro desse campo OpenIE, né, que é Open Information Extraction, que é um nome dado em inglês para os modelos não supervisionados de extração de informação. Daí a gente vai salvar essas triplas, né, numa variável, numa lista chamada triplas, e daí nós vamos imprimi-las. Então vamos ver o que ele vai achar. Então tá aí, ele achou as informações, né? Albert Einstein was theoretical physicist, a primeira relação. A segunda foi entre Einstein e Bohr, né? Na verdade não é uma relação que faz muito sentido. A terceira foi Albert Einstein e Born theoretical physicist, também não faz muito sentido, né? A primeira está correta até agora. Depois ele faz uma relação entre he, né, que é uma correferência a Albert Einstein, desenvolveu teoria da relatividade, faz sentido. E a segunda ele desenvolveu teoria, né? Essa última também não faz sentido. Então aqui dessas 5 relações que ele achou, a gente poderia aproveitar 2 delas, né? Lembrando que é um modelo não supervisionado, então ele não é muito acurado, né? Ele acaba achando muito mais relações do que ele deveria, mas quando não temos um corpus disponível, é um modelo que pode servir para algum tipo de estudo que vocês venham a desempenhar, ok?